paz a todos os irmãos, mais uma vez, eu de Felipe aqui falando, mais um vídeo dentro do nosso contexto, dentro da série Teologia para Iniciantes. Vamos falar hoje de uma matéria também muito importante, que é a teontologia. O que seria teontologia? É o estudo de Deus, sendo que a teologia já é um estudo de Deus. Mas a teologia vai nos dar informações e nós estudaremos Deus dentro de vários módulos, aprendendo sobre Deus na obra da criação, com o Espírito Santo, falando de Jesus e outros temas. A teontologia, a gente já vai falar propriamente de Deus, é a teologia própria de Deus. O mesmo sistema, teologia e teontologia. Teontologia é o estudo de Deus, sendo que vamos falar diretamente de Deus. Partindo de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus e terra. Toda a história começa com um ser primordial, um ser tremendo, criando todas as coisas. A começo de conversa, este versículo ele nos traz a ideia do começo da história. Toda a história que estamos vendo, que já vimos e veremos, se inicia neste versículo, quando a Bíblia diz que primeiramente Deus criou. Deus que não está preso ao tempo, Deus que habita na eternidade. Ele então passa a criar. Primeiro os céus. Ele cria o céu trono, o céu universo e o céu sideral. E partindo para a criação da terra, dos seres materiais. O interessante é que dentro de uma interpretação, numa exegese do versículo 1 de Gênesis, Deus é um ser que aparece, porque já estava e vai criar do nada. Ou seja, Deus não precisa de uma matéria-prima para criar. Deus ele chama a existência o que não existe, do jeito que Paulo fala aos Romanos. Porque a palavra que nos dá a ideia de criou Deus, em Gênesis 1, é bara. Bara é criar do nada. Aí você percebe a grandeza do Deus que criou todas as coisas e que a Bíblia nos fala dele, sendo que a Bíblia é a palavra dele. E nós vamos aprender de Deus dentro da Bíblia. Observando este ser, Deus, que quando a gente fala ser, a gente fala de alguém que foi criado e um dia, como ser humano, vai deixar de existir. Deus é um ser que nossa mente não vai conseguir entender, porque a nossa mente está programada para nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Já estudou isso? Mas agora Deus não. Deus, ele é um ser que ele é. Eu vou até tirar essa palavra ser, porque Deus é. Deus existe? Não, Deus é. Porque quem existe somos nós que somos criaturas feitas. Deus é porque Deus está condicionalmente ligado à eternidade. E a Bíblia vai nos mostrar, quando você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus traçou o começo e Deus já tem traçado o fim. Ou seja, a história está nas mãos do Eterno. Deus ele diz, eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta quem ele vai dizer ao povo que o enviou. Mas esse eu sou o que sou nos dá uma ideia de que eu sou o que sou e o que eu serei. Porque Deus iria mostrar que ele é e que ele continuará sendo. Porque o passado até então não importa. O importante é o presente e o futuro que está sendo construído. Então Deus diz, Moisés, eu sou o que sou. Ou eu sou o que eu e o que eu serei. E assim Deus vai se revelando. A gente observa Deus em três aspectos interessantes. Onisciência, onipresença e onipotência. Deus está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. E Deus tem todo poder. Se você parasse de uma rua que tinha dois caminhos e escolhesse ir para a direita, Deus sabe. Já sabia que você ia para a direita. Mas ao mesmo tempo, se você escolhesse ir para a esquerda também, Deus já sabia.
Ou se você não quisesse ir para lugar nenhum, Deus também sabia. Deus tem tudo na sua onisciência. Deus, ele é tremendo. Deus já sabe, mas Deus talvez não vai interferir. Porque você escolheu ir. É a sua liberdade de escolha. E Deus tem todo o poder. É por isso que Deus chama a existência o que não existe. Porque na mão dele está todo o poder. E ele está em todos os lugares. Deus está na eternidade, mas também está controlando todo o tempo. Esta é a realidade. Deus entra no tempo, controla o tempo, mas não está no tempo. Deus está na eternidade. Por isso ele tem todo o controle de qualquer lugar. E o interessante é que Deus é um ser muito justo. Deus, dentro da sua grandeza, quando ele liberta o povo de Israel do Egito e dá ao povo uma terra, Deus fala assim, dá uma lei ao povo. Deus diz, olha, quando tiver um escravo entre vocês, não trata eles mal, porque vocês têm que se lembrar que vocês foram escravos no Egito. Olha que tremendo, olha que ética de Deus. Deus está dizendo assim, vocês sabem como é que é ser escravo? Sabe? Então não maltrate. Isso está falando da justiça. Deus, ele é muito justo. Deus, ele é o começo de tudo, provém de Deus. Deus não é a força, Deus é a origem da força. O ser maior do universo, que criou todas as coisas. É importante que você perceba e fique bem notório isto. Deus é poderoso, a fonte de todo poder. Mas tem uma coisa que Deus não tolera. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. A gente, para poder falar de Deus, temos que usar uma ferramenta dentro do campo teológico chamado antropomorfismo. Ou seja, quando você dá forma para Deus. Antropomorfismo é forma humana. Por quê? Porque a gente humaniza muito Deus, irmãos. Deus, quando vai se comunicar com o homem, ele vai partir para a ideia de falar e precisa interagir como homem, porque o homem não entenderia Deus. Então Deus usa muito dessa ferramenta chamada antropomorfismo, forma humana. Quando Deus usa... Quando você lê o texto que as mãos de Deus, que chegou às narinas de Deus, Deus não tem narina porque não precisa de nariz e nem de mão. Mas o texto quer dar uma ideia de que Deus tocou, de que Deus sentiu o aroma, quando se fala de sacrifício. Então, toda vez que falamos de Deus, se usa esta ferramenta chamada antropomorfismo ou também a teofania. Foi quando Deus ele desceu numa forma humana ou angelical para falar com certos indivíduos. A gente observa em todo o texto bíblico uma atividade de Deus. Deus ele agindo no meio do povo na história humana. Você sempre vai ver em toda a Bíblia Deus ele trabalhando, Deus operando, Deus agindo, e Deus ele gosta de ter intimidade, porque, glória a Deus, mesmo o homem tendo caído, Deus sempre na Bíblia encontrou alguém que ele pudesse ter intimidade, ou seja, o diálogo com o ser humano, Deus sempre quis e procurou sempre alguém. Você já leu o texto? É interessante o texto quando ele fala assim, achei Davi. Olha que legal. Na mulher samaritana, Jesus fala que Deus está procurando, mas quando ele vê Davi, ele diz que achou. E fica alegre por ter achado, porque Deus sempre procura alguém para ter. Um ser tão grande, tão poderoso, tão tremendo, irmãos. Sempre quer ter contato com a sua criação, que é o homem. E é muito importante você enfocar. Deus não é humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um costume péssimo de tentar humanizar Deus. A gente bota Deus parecendo com o ser humano. Irmãos, não é Deus que tem que se parecer com o ser humano. É o ser humano que tem que tentar ser mais próximo, semelhante a Deus. Quer ver uma coisa interessante para você entender a grandeza de Deus? Você olha aqui o nosso planeta Terra. 365 dias formam um ano, não é verdade? Mas quando você sai da Terra para ir para o espaço, você sabia que cada planeta tem
o planeta gira, que gera uma situação que o ano é diferente. Você sabia disso? Que cada planeta tem o seu ano. Olha que interessante. A Terra gira em torno do Sol, que vai gerando estações, não é verdade? Mas cada planeta, no espaço não tem tempo, mas cada planeta gira um tempo diferente. A ponto que há planetas que já estão há anos-luz da Terra. É muito interessante e complexo. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender a grandeza do nosso Deus. O quão grande. Olha a criação. A gente ouve hinos falando da criação de Deus aqui na Terra, mas quando você parte para o espaço, você vai entender que a criação dele é muito mais complexa. Há estrelas que são bem maiores do que o Sol. E se a estrela é maior do que o Sol, o planeta Terra se torna minúsculo porque é minúsculo diante do Sol. E nós não somos nada diante de tudo isso. Mas mesmo assim, o Criador nos ama. Nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos reservar um lugarzinho no céu. Nesse comentário tão simples, irmãos. Porque, na verdade, irmãos, eu quero dar só uma instrução, uma orientação para quem está começando nesse universo. Poxa, eu espero muito que você tenha entendido esse pequeno esboço e que o Senhor possa te abençoar e nos abençoar. Muito obrigado, fique comigo para o próximo vídeo. Se puder dar um apoio a gente, Deus te abençoe.